E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Xandão do Coredoco e eu trago curiosidades pelos países por onde ando e agora no momento eu vou trazer curiosidades sobre o Japão. O pessoal tem me pedido para que eu colocasse algumas coisas referentes aos pontos positivos, aos pontos negativos existentes no Japão e eu, como tenho cerca de 20 anos morando aqui, eu consegui identificar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Então vamos lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E hoje eu vou apresentar 5 pontos positivos sobre o Japão e 5 pontos negativos sobre o Japão. Vamos pro vídeo. Primeiro ponto positivo: a segurança no país. Óbvio, não tem como se discutir. O Japão é um país completamente seguro. O Japão é um país onde você pode andar pelas ruas de noite, de dia, sem o risco de ser assaltado, sem o risco de ser roubado. Você tem poucas chances disso acontecer com você aqui no Japão. Tem poucas chances. Você normalmente perde uma carteira com dinheiro e ela é encontrada no mesmo lugar que você deixou, entregue em um Koban, que é um posto policial, que eles entram em contato com você para você buscar. Então o país realmente ele é completamente seguro em relação à criminalidade. Indiscutível quanto a isso, né? As mulheres podem circular à noite sem ter problema de serem insultadas ou serem assediadas, então é muito tranquilo. O Japão é um local onde nós podemos circular tranquilamente, com os vidros abertos, parar nos semáforos, coisa que é impossível a gente fazer hoje no Brasil, no nosso país. Então a sensação que se tem aqui, e a realidade, não só uma sensação, é que o Japão ele é um país muito seguro. Segundo lugar, o Japão tem lugares magníficos, tem praias paradisíacas, tem templos fabulosos, tem lugares assim, olha, de cair o queixo. Então você consegue em pequenos locais dentro da cidade mesmo, templos fantásticos, né? Uma arquitetura antiga, fabulosa. Então o Japão, nesse ponto, ele é fantástico. Então ele tem pontos assim, lindos de se conhecer, pontos turísticos fabulosos, as praias, como eu disse, né? Você tem uma gama enorme de hotéis para poder acessar esses lugares fantásticos para poder visitar. Então você tem gelo constante, paredões de gelo no norte, em Hokkaido, com bares no gelo, assim como você tem Hiroshima, Nagasaki, que é um museu a céu aberto hoje. Você tem umas praias paradisíacas, afinal de contas nós estamos numa ilha, né? Então você vai encontrar lugares fantásticos aqui no Japão. Terceiro ponto: vagas de emprego. Muitas vagas de emprego. Por quê? Porque o Japão ele não tem pessoas o suficiente para suprir a demanda de trabalho que tem nesse país. Então o que acontece? Vem muitas pessoas de fora para trabalhar aqui. A comunidade brasileira ela não é a maior comunidade no Japão. Às vezes as pessoas pensam, olha, tem muito brasileiro. Não, as maiores comunidades são daqui da região da Ásia mesmo, são chineses, são tailandeses, são taiwaneses, filipinos. Então esse pessoal aqui, eles compõem uma grande parte da mão de obra desse país. E mesmo assim ainda falta mão de obra, ainda falta pessoas para trabalhar. Então tem muito trabalho. Então quem chegar aqui não terá problema nenhum com relação ao trabalho, né? Tem muito trabalho, você pode escolher aonde você quer trabalhar. Mas um detalhe muito grande: nenhum trabalho aqui é trabalho fácil, trabalho árduo. Então venha preparado. Não falta trabalho para você, mas também o trabalho não é fácil. Quarto ponto: você estando no Japão e conseguindo administrar a sua vida financeira dentro do país, o que você consegue fazer? O Japão ele é estrategicamente colocado na Ásia, que a partir daqui você consegue conhecer diversos países.
A partir daqui você consegue conhecer as Filipinas, as maravilhas das Filipinas, você consegue ir para Tailândia, você consegue ir para Malásia, você consegue ir para o Vietnã, você consegue ir para diversos países da Ásia aqui, China, você tem o poder de compra, você tem como ganhar esse dinheiro e você tem como conhecer esses países a um baixo custo, porque você partindo daqui ele é muito mais barato. Então você que gosta de viajar, esse país ele te dá um ponto estratégico para que você conheça tudo isso. Esse é o quinto ponto positivo. O salário. O salário daqui do Japão é um salário compatível com aquilo que você executa. O salário que você ganha aqui, hoje, para homem, está em torno de 1.200 ienes a hora de trabalho. Ele é compatível pelo trabalho que você executa. Então, é um bom salário. E você consegue complementar esse salário, obviamente, com o Zangyo, que são as horas extras. Só que você tem que tomar um cuidado para ter um equilíbrio entre o salário que você ganha, que seria o salário das 8 horas, e mais o complemento que é esse Zangyo, que são essas horas extras, para que você simplesmente não acabe com a sua vida somente trabalhando. Isso é um problema aqui, porque você passa aqui 12, 14, 16 horas dentro de uma fábrica, de segunda a sexta, às vezes sábado, e você acaba não tendo tempo para a família. Então, o ponto positivo é que o valor pago é um valor satisfatório pelo trabalho que você executa. Então, visto os pontos positivos, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade, posta aqui, comenta embaixo, né, que eu vou responder conforme a demanda de pergunta, e quem sabe eu não grave um próximo vídeo com a sua curiosidade ou com o seu questionamento que provavelmente tenha ou que venha colocar aqui na parte dos comentários, ok? Agora vamos fazer o seguinte, agora nós vamos para 5 contra. Pois é, gente, todos os países eles têm os seus prós e os seus contras. Alguns têm mais prós e outros têm mais contras. Então vamos aos 5 contras do Japão. Primeiro, é muito comentado e é fato, a xenofobia. A bendita xenofobia. Aqui no Japão ocorre a xenofobia, sim, né? Vou te dar um exemplo. Se você tem uma afeição de asiático e você não fala, por exemplo, o japonês, como eles querem que você fale, a xenofobia ainda aumenta um pouco mais. Por exemplo, o pessoal de países aqui próximos que se afeiçoam um pouco ao japonês, né? Mas quem vive aqui conhece de olhar para a pessoa, já conhece, já sabe de que país ela é, né? Menos o brasileiro, né? Porque o brasileiro nunca dá para descobrir de que país ele é, porque é uma miscigenação tão grande de pessoas, e como, por exemplo, eu com a minha afeição, o pessoal acha que eu sou americano ou sou europeu. Então eu nunca tive problema com xenofobia em relação a isso, porque japonês é meio que puxa-saco, tanto de americano quanto o pessoal com os europeus. Mas se você tem uma afeição asiática e vem para cá e não fala bem o Nihongo, o japonês, e ele desconfiar, então já começa a ter a xenofobia. Existe. Você é de outro país, então você é meio que deixado de lado. É muito complicado. Tanto que a xenofobia é clara porque tá aqui, ó. Eu tô deixando para vocês que a maioria, uma boa parte dos comércios aqui, eles não aceitam entrada de estrangeiro de jeito nenhum. Então eles não querem a mistura com estrangeiro. Isso é um problema muito grande aqui no Japão, que eles não aceitam a mistura com os japoneses. Quando se fala em sangue puro japonês, ele tem que ser 100% daqui. Então não adianta vir de fora, um japonês de fora não é reconhecido, é muito complicado, isso é muito complicado. E isso vai acabar causando a extinção do japonês, porque o que está acontecendo? Eles não estão fazendo mais filhos, né? E não aceitam a miscigenação, né? E o fato é, a xenofobia existe e é forte aqui no país. Vamos ao segundo ponto. Os impostos.
Os impostos. Os impostos no Japão são terríveis. Para você ter uma ideia, no valor total, contando com impostos federais, municipais, estaduais e os impostos das compras que você faz diariamente, ele soma um total de 44% do seu salário. Agora, imagine isso, se você ganha um valor X, 44% dele já fica em impostos. Então, quem está tentando vir para o Japão hoje pensando em ganhar muito dinheiro, como se ganhava no começo da imigração para cá, que o pessoal veio do Brasil para cá, no começo da década de 90, 89, 90, o que acontecia? Eu acho que o Japão não identificava que esse pessoal ia permanecer por longo tempo aqui, né? E então eles não cobravam as taxas e era livre desses impostos, e o que você ganhava, você conseguia levar para o Brasil e fazer boas coisas, porque você ganhava um salário bom, você não tinha limitações de horas extras. Hoje nós temos limitações de horas extras, e o que você ganha praticamente você vive aqui. Quando você fala assim, não, dá para se juntar um dinheiro, dá, existem as exceções. Dá para juntar um dinheiro, mas você vai ter que vender muito do seu tempo para que você consiga juntar esse dinheiro. E às vezes você precisa fazer uma relação se vale a pena ou não gastar esse tempo de vida que você tem tentando juntar um dinheiro que talvez não te traga tanto benefício como você imagina que traga. Então o salário que você ganha hoje aqui no Japão, você consegue viver aqui no Japão, né? E viver hoje no limite, porque as taxas têm aumentado muito a taxa de consumo de energia, as taxas no mercado, tá muito complicado. Então, hoje ganha-se para se viver no Japão. Essas taxas estão pressionando muito as pessoas. Terceiro ponto negativo. O terceiro ponto negativo, ele vem atrelado a esse segundo ponto negativo, que é que quando você vem e fica muito tempo no país, você entra numa zona de conforto. Uma coisa que você não identifica é que você não consegue viver aqui com a sua aposentadoria. Então aqui é um país que você vai ter que trabalhar pelo resto da sua vida. É muito complicado. Nós temos, não é divulgado pela imprensa japonesa, não é divulgado isso pelo mundo afora, mas eles não tratam muito bem os velhos deles, que eles deveriam dar mais valor aos velhos, mas não. Você aqui no Japão, você é só um número, não existe esse kimochi, não existe esse sentimento. Quando você aposenta, o salário que você ganha de aposentadoria é impossível de se viver aqui, tanto que os japoneses, né, mais idosos, o que eles fazem? Eles chegam no verão, eles não ligam o ar-condicionado para não gastar energia e acaba morrendo do calor. No frio às vezes acontece a mesma coisa. Eu acho isso muito complicado. Os velhos aqui não são valorizados. Então você que está me ouvindo, pense bem se você pretende ficar por longo tempo aqui até chegar numa aposentadoria, diferente do que em outros países você aposenta, porque tem muita gente que fala assim, depois que eu me aposentar, eu vou viver a vida. Aqui não. Aqui você vai arrumar uma complicação muito grande, porque você não vai viver a vida. Você vai continuar trabalhando, sim, se você quiser sobreviver. Então essas são verdades duras e tem que ser analisado. Todas essas informações, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai conseguir identificar os problemas congênitos em relação à aposentadoria no Japão. Então pense bem, você que está vindo para cá, faça uma aposentadoria privada, faça de uma forma com que você não dependa da aposentadoria daqui. Muitos japoneses se aposentam aqui e vão viver em países aqui próximo, onde o valor do iene é mais forte, mas dentro do país você não consegue ficar. Se você conseguir ficar, é porque você tem a ajuda de alguém, ou porque você está atrelado a alguma família ou alguma empresa que você tinha, mas isso são exceções. A maioria vive numa situação muito complicada. E hoje eu vejo muito brasileiro nessa situação, porque na década de 90,
vieram para cá com os seus 30 anos, hoje já estão no período de aposentadoria. Vejo muitos brasileiros passando fome, passando necessidades, e não tem uma casa no Brasil, não tem família aqui, e isso é uma situação muito delicada, ok? Então fica aí o terceiro ponto negativo do país. Vamos ao quarto ponto negativo. Você que está pensando em vir para o Japão sem falar a língua, sem entender nada do japonês, como eu vim, pois você vai se lascar achando que pode usar o seu inglês aqui. Ó, eu vou deixar um videozinho desse japonês que é um comediante aqui, que faleceu já, mas um excelente comediante aqui no Japão, ele tentando ensinar o inglês do Japão para um americano, para um inglês. Então segue esse videozinho curto aqui só para você ter uma noção. This is my father. This is my mother. 待てよ、お前、前の聞いてないのか、お前は。発音が違うんだから、This is my father. This is my father. This is my father. 発音がお前おかしいよ、father. This is This is my father. the father. father じゃないんだよ。father. Plaza. そうそうそう。はい。 Who's this? その次抜かしたのお前、この2行目。This is my mother. mother じゃないの。mother. This is my mother. お前だよ、お前。This is my maza. mother. Maza. そうそう、mother。はっきり発音しないと。はい、これ次な。Who's this? Who's this? Who's 威 this? 張んなくていいんだよ、お前は。Ok, então você viu aí, né? Se você está vindo para o Japão achando que você vai usar o seu inglês aqui, você está bem enrolado, porque você não vai desenrolar o inglês aqui. Então aprenda pelo menos o básico do Nihongo, o básico do japonês, entenda. Eu que estou aqui há tanto tempo, é muito difícil, é muito complicado a leitura, a escrita. Tem gente que tem facilidade com a língua, tem gente que não tem a facilidade com a língua. Tem gente que vive só em fábrica com brasileiros, então não utiliza, não desenrola o japonês, né, o Nihongo, e fica preso aqui. Ele está sempre atrelado a um tsuyaku, que é um tradutor, e assim a vida vai se complicando, você não consegue desenrolar. Então pense bem antes de vir para cá sem dominar a língua ou sem entender pelo menos um pouco da língua, ok? Esse é o quarto ponto negativo. Quinto ponto negativo. O quinto ponto negativo, vamos lá. Altas cargas horárias de trabalho. Sim, meu amigo, quando você vai fazer entrevista, eles já perguntam, você pode fazer Zangyo? Você pode fazer a hora extra, né, que é o Zangyo? Aí você, lógico, claro que posso. E aí não adianta ficar negando o Zangyo, porque na primeira oportunidade eles te cortam na empresa, ok? Então você trabalha às vezes 12, 14, 15 horas por dia. E aí se você fizer uma continha rápida, que o seu dia tem 24 horas e você gastar 14 dentro de uma fábrica, você gasta mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar, são 16 horas. Vai fazendo as contas. Você precisa dormir pelo menos 8, mas tem o banho, tem a comida, como é que eu faço? É isso aí. É exatamente isso. É o que a gente vive. E aí, de repente, aqui a segunda emenda com a segunda. O tempo ele passa muito rápido, a gente fica enfiado dentro de uma fábrica todos os dias, e o que a gente consegue entender é só de chão de fábrica, e você fica dentro de uma bolha. Dentro dessa bolha, se você não se empenhar em ter informações a respeito do que está acontecendo no mundo, você acaba vivendo para isso, como o japonês acaba acontecendo. É trabalho, casa, casa, trabalho. Trabalho, casa, casa, trabalho. Você viu que eu não falei família nesse meio porque não cabe. Não existe. Não tem como. Existe um problema aqui no Japão congênito, que é casalzinho novo que vem casado daí, chega aqui,
ou o marido vai trabalhar à noite, a mulher de dia, ou mesmo os dois trabalhando em fábrica diferente, meu, o que acontece? Você vai ter problema. Muitos casais se desfazem, se desmancham, porque o marido ele tá com problema, ele arruma uma amiguinha para poder ficar com conversa fiada na fábrica, é a mulher do outro, e assim vai, e assim vai. Então, tenha uma estrutura dentro do seu casamento muito sóbria sobre isso. Procurem ter um tempo para vocês como casal, procurem tirar um pouco dessa gana do ganhar dinheiro, porque você vai perder a sua estrutura familiar por conta de dinheiro, e isso não tem sentido, isso não tem sentido. Bom, gente, então é isso. 5 prós e 5 contras foi colocado para vocês aqui. Tenho bastante assunto polêmico em relação ao Japão para trazer, mas isso vai ser para um próximo vídeo, atrelados à sociedade aqui com pornografia infantil, que já está introduzido na sociedade, com os mangás. Tem alguns problemas aqui que a imprensa não mostra. A gente vive num país imperialista, que a polícia não aceita, que a polícia não se mete. Então tem polêmica vindo pela frente aí, isso vai ficar para um próximo vídeo. E você que não se inscreveu, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, ok? E deixa o seu like, comenta, manda para alguém aí que queira vir para o Japão. E comenta aí se gostou e vamos embora, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima, pessoal.